Olá, olá pessoal. Vamos à nossa aula de consultoria empresarial. Hoje nós vamos tratar de conceitos, tendências e mercado. Ao final dessa aula, será possível compreender, o que é consultoria empresarial, quais são as tendências atuais de mercado, e como está no mercado global de consultoria, quais são suas possibilidades. Vamos lá. E para começar essa videoaula, nós vamos tratar dos conceitos básicos. E aí nós temos que a consultoria nada mais é do que um processo. Um processo leva em consideração um agente de mudança externo à organização. O papel que esse agente assume é nada mais nada menos do que auxiliar os executivos e profissionais da organização para que eles tomem decisões melhores, não tendo assim um controle direto da situação. Um consultor, ele é um staff à empresa, colocando de maneira bem técnica, e esse consultor ele vai até a organização a pedido da organização para solucionar algum problema específico, ou então encontrar o problema, que está travando a organização. Então, assim, o consultor tem o papel de trazer novas ideias, traçar planos de ação, e acompanhar o processo de implementação, dessas novas formas, de trabalhar nessa organização. Então, para isso, é importante dizer que o consultor tem um papel fundamental. Ele é um agente externo, ou seja, ele está fora do caos ali, ele está fora do dia a dia da organização. Então, ele tem um olhar mais crítico em relação, à empresa. E assim, podendo sugerir, podendo, implantar novas ideias e práticas na organização. É importante a gente frisar, que o consultor ele não tem um controle direto da situação, pois quem de fato decide se vai implementar ou não é a gestão da organização. É o proprietário, são os diretores, é o presidente, é aquele que realmente é responsável pela decisão direta na organização. O consultor é um agente externo que vai propor e implementar aquilo que for, deliberado que ele pode realmente executar e o que for acertado, em um contrato prévio. Então, esse é o papel do consultor e esse é o conceito básico de consultoria. Nada mais é do que um processo, que é, de interação, que leva em consideração um agente externo, que é o consultor, que vai propor, novas alternativas e auxiliar a organização a tomar decisões, os gestores, na verdade, da organização a tomar melhores decisões no dia a dia, da organização. Pode ser um problema específico ou um problema amplo dentro da organização. E temos outro conceito para que a gente possa entender a consultoria de maneira mais ampla. Então, a gente entende que a consultoria empresarial nada mais é do que uma prática que ajuda as organizações a fazer o que? Identificar problemas. Além de mais, identificar problemas e encontrar possíveis soluções. Então, assim, o processo de consultoria empresarial nada mais é do que um processo que a gente, realiza um diagnóstico onde visa encontrar e identificar problemas, as causas desses problemas e assim encontrar e propor soluções. Após essa proposta de soluções, a gente vai pegar cada uma dessas soluções e transformar essas soluções em planos de ação, para que, seja implementado de maneira, correta, de maneira sistemática e assim colher resultados. Um dos objetivos, da consultoria organizacional é estabelecer uma gestão que seja mais competitiva e ágil, proporcionando assim, melhorias relacionadas à produtividade, à agilidade da organização, e tornando, logicamente, maiores e criando assim melhores resultados. A consultoria organizacional, leva a organização, leva a empresa a um novo patamar. Ela tira a empresa de um ponto A e leva essa organização para um ponto B. Então, esse
é uma das grandes missões também da consultoria organizacional. Então, a gente sai ali da consultoria organizacional, a gente tira, né, essa organização de um ponto pré-determinado, que a gente pode considerar ali como um ponto A, e leva essa organização para um ponto B. Então, essa é a missão da consultoria organizacional. E sempre o ponto B é um ponto superior, é um patamar de maior excelência, agregando valor à organização, trazendo melhores resultados, dando mais eficiência, mais eficácia, reduzindo custos, aumentando o faturamento, então aumentando a produtividade, então trazendo logicamente assim maior agilidade e mais competitividade para a organização. E isso pode ser realizado, como a gente já frisou anteriormente, em um único setor ou na organização como um todo. Então, essa é a função da consultoria organizacional. Eu vou identificar a situação atual da empresa, identificando, né, os seus problemas, né, propondo soluções, encontrando soluções para esses problemas, para traçar um plano de ação e levar essa organização, né, para um novo patamar. Bom, queridos alunos, é aqui a gente chega a algumas, né, das vantagens da profissão de consultor. A consultoria, né, empresarial, ela guarda algumas vantagens que são especiais, né, da profissão. Né? Inicialmente, nós temos aí que isso é uma profissão em largo crescimento, é um negócio, né, que, né, ao longo dos últimos anos vem crescendo muito, né, e que a gente tem, né, basicamente vários profissionais que começaram, né, a atuar no setor. É um setor de alto valor agregado, então profissionais, né, que buscam e visam entrar no setor têm que entender, né, que você vai ter que vender, né, valor agregado. Né? Você está vendendo serviço e tem que ser um serviço de alto impacto. Né? Então você tem que gerar transformação no dia a dia das organizações para que de fato você tenha resultados, né, positivos, extraordinários e assim, né, dar mais, né, potencializar, né, os resultados obtidos. Não um negócio de prestação de serviço, você precisa de poucos recursos físicos e materiais para de fato iniciar. Né? Os recursos necessários são basicamente recursos tecnológicos básicos. É lógico que dependendo do seu setor, do segmento, você necessita de recursos, né, tecnológicos um pouco mais avançados, como softwares específicos, né? Porém, você tem condições de atuar, né, com o básico, né, desde o básico até o mais avançado. Né? E isso vai depender muito, né, do quanto você quer agregar valor, né, para o seu negócio. É um negócio que tem conhecimento que é sustentado, a gente tem base teórica, a gente tem como, né, tem um passo a passo, né, para ser cumprido, você tem um conjunto de atividades a ser desempenhadas, então é um amplo mercado, né, que tem conhecimento básico para que a gente de fato, né, trabalhe nesse setor. É um trabalho de criatividade, né, um trabalho que visa a criatividade. Né? Então você tem que ser criativo, tem que ter um pensamento holístico, tem que ter uma visão ampla da organização, né? Porque a criatividade, a inovação, elas vão ter que estar impregnadas no dia a dia do trabalho do consultor. Né? Por que isso? Porque vamos voltar ao conceito. Né? A consultoria ela parte do princípio que você vai ter que identificar problemas, então você vai ter que ter uma visão ampla e você vai ter que propor soluções criativas para aqueles problemas. Né? Então, nem a solução mais simples possível. Né? Então, a mais simples e a de menor custo possível que tenha o maior resultado. Então, essa é a missão também da consultoria. E, logicamente, né, dar uma agilidade na aprendizagem. Né? Você tem que ser ágil, né, para aprender, e você aprende rápido, porque você está em contato com várias pessoas, várias realidades, né, e tem essa contribuição para você e para os outros. Então, né, essas são algumas das vantagens da profissão do consultor. E aqui, queridos alunos, nós temos algumas razões para a existência da consultoria empresarial. Né? A razão básica nada mais é do que mudança no ambiente de trabalho na empresa. Né? As organizações estão em constante transformação. Né? E essas transformações, tanto no ambiente de trabalho como no ambiente
organizacional, interno e externo à organização, são a razão básica de se ter consultoria. Né? Tem algumas atividades que é necessário você ter um olhar externo, ou então pelo menos um olhar interno, porque a gente sabe-se, né, que existe a consultoria interna também de profissionais da organização, mas profissionais que tenham um olhar técnico e que possam e sejam capazes de identificar problemas, propor soluções, traçar um plano de ação e acompanhar a implementação desse plano de ação, né, para que a gente mensure esses resultados e que venha a dar isso, né, com soluções simples, práticas, né, às vezes, né, com o menor custo possível e que tenham o maior impacto na organização. Então, como o ambiente organizacional e do mundo do trabalho está em constante transformação, é necessário que as organizações estejam sempre preparadas, né, para essas mudanças. O ideal é que a gente se transforme, a organização se transforme, antes que, de fato, as transformações batam na sua porta. Vamos levar em consideração, né, o momento atual que vivemos, o momento de pandemia. O que acontece? As organizações elas foram pressionadas agora a se transformarem em organizações 100% digital, ou pelo menos uma parte digital, ou pelo menos atender pelo WhatsApp, que grande parte das empresas ainda não faziam, né? Coisa que já eram para estar preparadas antes, né, da pandemia, né? Porque a gente já era uma tendência clara, né? A pandemia só acelerou o processo e algumas empresas não conseguiram se adaptar à mudança, uma mudança que já vinha batendo na porta há muito tempo. Um processo de consultoria é um processo também de antecipação, né, de mudanças. Né? É importante que a empresa se adeque antes, né, que as mudanças, né, batam a porta. Então, a gente tem as causas dessas mudanças são evolução tecnológica, que a gente já deu um exemplo aqui, agora há pouco, construção de futuro. Então, a gente sempre tem que buscar construir um futuro sólido. Então, a consultoria dessa visão de futuro, né, de o que a empresa gostaria de ser daqui a 5 anos, 10 anos, e quais são as ações que devem ser realizadas para que esse objetivo seja cumprido. Né? Aí, mudanças relacionadas a responsabilidades ambientais. Hoje a gente está num processo, né, grande de responsabilização social, né, de conscientização ambiental, né, que a gente tem incorporado algumas consultorias nesse sentido. A gente tem, por exemplo, a ISO 14000, né, que traz práticas relacionadas à gestão ambiental. Então, a gente já tem consultorias especializadas para adequação a essas mudanças, por exemplo. Né, globalização, que já é um fenômeno, né, desde a década de 80 que vem transformando fortemente as organizações, e agora a internacionalização. Né, hoje, né, com a facilidade, né, da comunicação e da tecnologia da informação, da internet, as empresas têm cada vez mais que se preparar para vender para fora, né, para outros países. Então, esse processo de internacionalização, também nós temos, por exemplo, consultorias especializadas para isso. E, logicamente, conhecimento sustentado, né, que aí a gente vai progredir com base em conhecimento, com base em transformação e mudanças, em estratégias, né, que a organização, né, elabora antes dos problemas de fato baterem na sua porta. E se já baterem, esse conhecimento também vai ajudar a transformar. Bom, e aí agora a gente entra nas tendências de consultoria. Na tendência básica da consultoria, basicamente, né, é aumento de demanda. Né? Quais são as causas? Né? Busca por conhecimento e inovações. Então, a gente tem aí outras demandas sendo surgidas ao longo do tempo. Então, as empresas buscam se adaptar, né? Trazer novos conhecimentos, novas práticas, novas formas de fazer para o dia a dia das organizações e, assim, inovar. Consolidação de vantagens competitivas. Então, é outra forma, né, de tendência, né, de consultoria, a gente consolidar a vantagem competitiva que a empresa já tem, né? Ou até mesmo identificar qual é essa vantagem competitiva e consolidar essa vantagem no mercado. Processo de terceirização, né, que é um ramo altamente lucrativo hoje, várias empresas estão adotando essa terceirização, né, e se concentrando apenas naquilo que é necessário para o crescimento da organização, que é a razão de ser da empresa, todo o resto é terceirizado. E, logicamente, a melhoria contínua, né, se manter, né, nesse processo de melhorar continuamente, sempre foi, e eu acredito que sempre será uma tendência de consultoria. Continuando ainda no quesito tendência de consultoria, a gente pode observar que nós temos
tendências como fusão entre empresas, né, de consultorias. A gente tem hoje grandes corporações internacionais, né, começando a se fundir para criar grandes holds e assim atender e dominar mercados. Na internacionalização de serviços de consultoria. Hoje a gente tem consultorias de outros países atendendo no Brasil e do Brasil atendendo em outros países do mundo. Então esse processo também é um processo extremamente importante, né, que nós vivemos, né, que se observa como tendência no ambiente de consultoria. E aumento do número de professores de universidades que começam a prestar serviços de consultoria. Esse é um ponto extremamente importante, ainda é um tabu dentro das universidades, né, por conta que professores não podem vender serviços, então isso ainda é um tabu muito grande, porém isso vem crescendo, né, de sobremaneira nos últimos anos e é uma tendência de mercado. Né, professores de universidades começarem a prestar serviço de consultoria, né, que, ao meu ver, é a nossa missão, né, difundir conhecimento, né, e trazer e ligar um pouco os dois mundos, né, o mundo da academia e o mercado, e assim aproximar e estreitar cada vez mais os laços. Bom, e agora tratando do mercado mundial de consultoria, né, é importante a gente dizer que o mercado de consultoria é um mercado ainda em vasto crescimento. É um mercado onde a gente tem aí 50% que detém 70% do mercado. Né, tem na última avaliação aí, nós temos aproximadamente, né, entre 900 e 1.000 empresas no mundo que trabalham exclusivamente com consultoria, né, um faturamento aí bilionário previsto para 2020. Para o ano passado foi previsto um faturamento de 130 bi, né, um faturamento extremamente grande, né, relacionado ao mercado de consultoria, que vem crescendo e com potencial de crescimento ainda gigantesco. Né? A gente sabe que a maioria dos consultores ainda trabalham nas grandes empresas, as grandes detêm, né, as melhores mentes. Isso acontece, não é um privilégio, né, do segmento de consultoria, isso acontece em todos os setores. Né? E é um mercado de alto valor agregado em serviços. Então, você está vendendo um serviço especializado, né, que gera um impacto gigantesco, ou deveria gerar um impacto gigantesco dentro das organizações, e assim é um serviço que tem um alto impacto. Então, você tem que oferecer, você está vendendo um resultado, você está vendendo uma melhoria de faturamento, você está vendendo uma melhoria no processo, está vendendo, né, novas soluções, novos negócios, abertura de novos parceiros. Então, isso é o que há de mais valioso no ambiente empresarial. Então, por isso que é um mercado de alto valor agregado e é necessário que haja, né, profissionais que entendam isso. Então, assim, caros alunos, a gente finaliza, né, esse encontro, essa aula, né, e aguardo vocês na nossa próxima aula.